Olá, gente, tudo bom? Vocês me escutam legal? Bom, hoje são 12 de janeiro de 2023. Eu sou o professor Marcos Geis, sou professor da área de Metodologia da Pesquisa da Universidade Federal do Pará. E nessa live, eu convidado pela agenda acadêmica, eu vou falar um pouquinho sobre revisão textual, tá? Então, bom, eu sou apaixonado por metodologia da pesquisa. Eu criei a agenda acadêmica em 2017, 2018, com um projeto de extensão na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Hoje eu sou professor da UFPA, né? Eu vim transferido de Marabá para Bragança. Aproveito e mando um aceno aos colegas que estão me assistindo agora. A nossa live deve durar em torno de 30 minutos, acho um tempo suficiente, tá? Então, assim, gente, bom, trabalho de revisão textual, ele deve ser entendido não como um bico, né? Desculpa a expressão, mas um bico de trabalho, né? Infelizmente, algumas pessoas acabam fazendo e não se preparando para se qualificando para esse tipo de trabalho. Então, como qualquer trabalho, é preciso que tenhamos o cuidado com esse trabalho. É um trabalho assim que é muito delicado, é muito rico de detalhes, porque nós, quando estamos escrevendo trabalhos acadêmicos, a gente tem um momento na escrita que nós ficamos míope. E isso é terrível, né? Isso assim é bem bastante complicado de nós colocarmos, de nós trabalharmos de um modo muito atento. E é muito comum escrevermos textos, períodos que não tem sentido ou que está deslocado do texto, tá? Então, há de convir que não é fácil, escrever não é fácil. Muita gente fala assim, mas é mais fácil falar. Não necessariamente, porque muitas vezes nós podemos falar coisas, falar ideias e não ter sentido algum, tá? Eu gostaria de aproveitar e pedir para os participantes da live de colocar de onde eles falam, qual são as cidades, qual a cidade de onde eles estão falando. Bom, então assim, nós não temos, em nível brasileiro, nós não temos uma formação específica de revisão textual. Nós temos o quê? Nós temos algumas carreiras que trabalham com texto. Por exemplo, curso de letras, o curso de jornalismo, o texto é um oceano na vida desses profissionais, né? Um oceano de trabalho, um laboratório de pesquisa. Então, assim, a revisão textual, o procedimento da revisão textual não é só leitura. O revisor textual ele tem que ter algumas características, alguns aspectos necessários para fazer esse tipo de trabalho. Então, muitas vezes, o aluno, a aluna que acaba participando, fazendo esse tipo de trabalho, ele acaba ele acha que basta ler o texto e corrigir. Na verdade, é preciso mergulhar no texto. E esse mergulho do texto requer muito exercício. Então, ser revisor textual não é um trabalho tão simples. É preciso conhecer É preciso conhecer não apenas a gramática, mas também o que a pessoa está querendo dizer. Então, a interdiscursividade, o que se deseja colocar naquele trabalho é fundamental. É fundamental. Tem um detalhe bastante importante de lembrarmos, é o seguinte. Primeiro que não há uma formação acadêmica, né, graduação em revisor textual. Existem algumas carreiras que trabalham com texto, como letras e jornalismo, por exemplo. Tá? E também é importante perceber que o trabalho do revisor textual, né, o único indivisível, está falando lá de Portugal, abração aí para Portugal, tá? Forte abraço aí para Portugal. Eu gostaria de aproveitar que estou falando de Portugal e parabenizar Belém do Pará, minha terra, que faz hoje, 400 e tantos anos. Eu estou longe de Belém, por sinal, mas queria deixar aqui gravado meu parabéns a essa terrinha que eu amo muito e que, infelizmente, eu estou longe de lá. Parabéns, Belém do Pará. 12 de janeiro de 2023. Então, gente, voltando sobre a revisão textual, é importante perceber o seguinte: o revisor textual, ele não vai escrever o trabalho para o aluno, para o acadêmico ou a acadêmica. Ele vai, na realidade, revisar textualmente o trabalho que foi enviado para ele nesse dado período. Então, assim, gente, o que acontece é que é fundamental que o revisor ele tenha uma visão do trabalho e possa sugerir melhorias, possa corrigir também, por exemplo, pontuação. É muito comum
duas coisas que eu vejo nas revisões que eu faço, é muito comum o equívoco de vírgula, é muito comum o não saber usar a crase, tá? A VM Acadêmico fala lá de Maravilha, estado de Santa Catarina. Então, é muito comum esse tipo de situação. Então, o revisor textual, ele não vai escrever o texto. Ele vai, na realidade, receber o texto, verificar se está claro, se não está claro, como é que a gente pode deixar um texto com mais clareza e fazer com que o texto seja o melhor apresentável possível. Tá? Existem alguns profissionais que oferecem serviço de escrita de trabalho acadêmico. Eu não sei até onde é ético, né? Se é ético, se é questionável vender trabalho. Eu tenho minhas dúvidas, eu não escrevo trabalho. Mas é importante que tenhamos essa consciência. Trabalho, por que eu não escrevo trabalho? Trabalho, ele é do candidato, ele é do aluno. Então não faz sentido, nós escrevermos. Tem pessoas tem acadêmicos que pedem, né, assim, entre contato, perguntando se faz trabalho, se escreve trabalho. Esse trabalho que nem filho, é seu, nós que fazemos. Tá? Então não faz muito sentido a gente ficar querendo escrever trabalho para outras pessoas. Então, um ponto que é muito importante, revisor textual, né? A pessoa que trabalha com revisão textual não escreve o trabalho. Ela pode sugerir trechos, ela pode apresentar sugestões, uso de determinado vocabulário, mas escrever trabalho, eu penso que o trabalho é do acadêmico, então não faz muito sentido assim, escrever trabalho. Tá? Esse é um primeiro ponto. Os requisitos para ser revisor textual, como eu já falei para vocês, não é uma profissão regulamentada. Na realidade, não chega a ser uma profissão regulamentada. É uma atividade? É uma atividade. Ok? Então, aí tem um ponto muito importante de deixar bem claro o que é revisão textual e o que é formatação. A formatação é quando você coloca o texto escrito apresentado dentro de uma norma. Então, por exemplo, eu trabalho com 3 normas. Eu trabalho com a ABNT, com as normas da ABNT, porque não é uma, são várias. Eu trabalho com as normas da APA, que é internacional, e eu trabalho com as normas Vancouver. As normas Vancouver, elas são normas destinadas às ciências da saúde. Então eu nunca vi nenhuma revista, desculpa, eu nunca vi nenhuma revista da área de ciência da saúde que não seja da área da saúde, que use Vancouver. Todas as revistas de saúde, pelo menos as brasileiras que eu tive acesso, elas trabalham com a norma Vancouver. E aí o que acontece? O revisor ele precisa conhecer essas normas, porque nem sempre o trabalho que é enviado para ele é um trabalho que está em ABNT, por exemplo. Tá? Um ponto muito importante, gente, que a gente precisa desfazer são esses nós que existem. Por exemplo, a ABNT ela não muda anualmente. É uma coisa que eu vivo batendo na tecla. A ABNT não muda anualmente. A ABNT ela é um conjunto de normas para trabalhos acadêmicos. Só que é válido lembrar que a ABNT tem mais de 80 anos, é uma associação constituída nos anos 40, 1940, século passado, e ela organiza normas de vários setores. Então você tem normas para a área de vestuário, calçado, aço e por aí vai. E para trabalho acadêmico. Então essas normas, cada norma, ela tem um período de lançamento. Por exemplo, nós tivemos a norma de resumo que foi publicada em 2021. Tá? Então aí já se vai um certo tempo. A norma, por exemplo, de referências, a 6023, foi publicada em 2018, se eu não me falha a memória, 2018. Então assim, cada norma tem uma data. Então você tem um conjunto de normas da ABNT que, como as datas não são idênticas, não foram publicadas na mesma data, há essa má impressão ou essa má informação, se é que a gente pode chamar de informação, que a ABNT muda anualmente. A ABNT não muda anualmente. Se a norma de referências de 2020, a 6023, digamos, ela ainda não pegou, ainda não foi divulgada para todo mundo, tem muita gente ainda que usa a antiga, imaginemos mudar anualmente, não tem como. Mudar anualmente não tem como. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, em relação à ABNT. Agora, claro, existem alguns mecanismos que nos ajudam, por exemplo, existem os gerenciadores de referência e os construtores de referência. Então, por exemplo, os gerenciadores de referência,
eles são aplicativos, softwares que te ajudam na citação e na referência do trabalho acadêmico. E existem os construtores de referência, que são sites, como o MOI, da Universidade Federal de Santa Catarina, que organiza lá as referências que você precisa ter. Tá? Então é importante esse tipo de informação. Já quanto à APA, né, as normas internacionais da APA, é um manual. Tá? Por falar nisso, ele está aqui próximo de mim, eu vou aproveitar e mostrar para vocês que já temos a edição em português da APA. Tá? Só um minutinho, gente, que tem um monte de livro próximo. E eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o manual da APA. Olha, 434 páginas. Manual em português. Tá? É publicado pela editora Penso, aqui no Brasil. Demorou um pouco, tá? Mas a APA ela tem a 6ª edição e nós temos a 7ª edição. Então a edição mais atualizada da APA é esta aqui, é a 7ª. Ok? Tá? Saiu do forno. E eu tenho a edição em inglês, que foi a edição original, né, lá dos Estados Unidos. Então é importante que sempre que você faz revisão textual, quem trabalha com APA, esteja atualizado, ou seja, saiba usar a 6ª edição, que é a anterior, e a 7ª. Ok? Então, a agenda acadêmica, dia 20 de janeiro, ela vai oferecer workshop de formação de revisores textuais. Então, como é que funciona esse workshop? Você se inscreve na plataforma da Even 3 e lá, no dia 20 de janeiro, por exemplo, no dia 20 de janeiro de 2023, a gente manda por e-mail o link das aulas, né, o acesso vitalício, o link das aulas e o link do grupo de WhatsApp. Então, nesse workshop, o grupo de WhatsApp ele funciona como o espaço para tirar dúvida e receber materiais. E as aulas vocês assistem quando puderem, quando quiserem. Tá? Esse workshop ele tem um certificado de participação e ele geralmente é ofertado mensalmente. Não há aula ao vivo, não há aula síncrona, certo? Então muita gente pergunta, que horas vai ser a aula ao vivo? Não tem aula ao vivo. Workshops são aulas gravadas que você recebe num determinado horário e você assiste quando puder. E no grupo de WhatsApp você participa com dúvidas, sugestões, os materiais são enviados por lá. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em relação à formação, tá? É importante que se faça uma formação contínua, sempre esteja atualizando. Tá? As normas elas não mudam, como eu já falei, elas não mudam todo o tempo. Então eu acabei de falar da BNT, cada norma tem uma data específica. Acabei de falar da APA, que teve uma publicação, a 6ª edição, que eu não lembro, acho que foi 2004 a 6ª edição da APA, e a 7ª edição agora, transição de 2019 para 2020. Nesse ano de 2022, ano passado, nós tivemos o lançamento do manual em português brasileiro, que é esse aqui. E também, em relação à norma de Vancouver, ela não tem muita alteração. Vancouver é uma norma bastante... Eu percebi que Vancouver é uma norma bastante estável. Não há muita alteração nesse âmbito. Tá? Então, assim, essa formação de revisores, mensalmente a agenda acadêmica oferece. Basicamente é isso que eu falei para vocês. Você se inscreve na plataforma, você recebe o material no dia específico, no horário específico, no caso 20 de janeiro de 2023. Você vai receber a lista o link das aulas e o link do grupo do WhatsApp. E lá você participa, tirando suas dúvidas, conversando com o professor, ficando à vontade. Só não dá para tomar café, porque nós estamos à distância. Tá? Então, um outro ponto importante é o conhecimento de língua portuguesa brasileira. Então, é fundamental que tenhamos o cuidado com a gramática do português brasileiro quando a gente vai fazer a revisão textual, porque a revisão textual ela requer da gente um olhar muito apurado e um conhecimento muito apurado. Então, conhecer a gramática do português brasileiro é fundamental. Por quê? Muitas vezes, é muito comum em teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, você perceber que tem pessoas que usam registros oralizados na língua escrita. Então, a língua escrita tem seu comportamento, a língua falada tem seu comportamento. E nós falamos bastante, acabamos levando da língua falada hábitos
e colocando na escrita, que não funcionam. Tá? Então, isso é um papo para outra live sobre aspectos gramaticais do texto acadêmico. Evidentemente que uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: antes de você ser o escritor, o pesquisador que publica numa determinada revista, é importante que você seja o leitor dessa revista. Então, sendo leitor da revista, você consegue, de modo evidente, saber de que modo é escrito, qual é o estilo daquela revista. Então, muitas vezes o aluno quer porque quer publicar numa revista, mas ele nunca leu nenhum artigo daquela revista. Então, você tem que se familiarizar com essa revista. Então, é fundamental conhecer qual o tipo de revista que eu vou publicar. Ou seja, antes de eu publicar nessa revista, eu tenho que ser leitor dessa revista. É uma regra geral? Não. É uma obrigatoriedade? Não. É uma sugestão que eu penso que ajuda bastante, tá? Colabora bastante quando a gente pensa na escrita de um texto acadêmico. Então, quando você começa a ter o hábito diário de ler textos acadêmicos nas revistas acadêmicas, você muitas vezes, não vou dizer que você copia, não é que você copia, mas você se sente influenciado a escrever de acordo com aquele registro. Então é fundamental que tenhamos a consciência de que para ser um bom escritor é preciso ser um bom leitor. A leitura te leva a conhecer muito da teoria, muito da sua área que você está trabalhando. Então é fundamental que tenhamos cuidado na elaboração dos nossos trabalhos. Então nesse cuidado a gente tem que ser leitor para saber exatamente o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai escrever, quais são as ideias. É cansativo, é dolorido, trabalhoso? Sim, tanto é que o nome é trabalho, trabalho acadêmico. Então, sendo trabalho acadêmico, é fundamental que o revisor tenha essa consciência de que ele vai trabalhar em cima de um texto de um pesquisador que teve todo um trabalho de elaborar aquele texto, tá? E que, evidentemente, é preciso, por mais que o pesquisador tenha uma ótima escrita, é fundamental um olhar diferente, um outro olhar, porque aí enriquece o trabalho. A ciência não se faz do dia para a noite, ela se faz de grão em grão. Então é fundamental que tenhamos essa consciência de que o trabalho é urgente, porém não apressado. Ou seja, o que é apressado, você acaba tropeçando em algumas questões, e aí a gente acaba esquecendo, por exemplo, alguns detalhes da língua escrita, certo? Então, assim, muita gente fala, português é difícil, qualquer idioma é difícil, porque qualquer idioma, principalmente no âmbito escrito, ele tem um comportamento, ele tem uma formatação, ele tem uma regra, né? E entendam isso de modo plural, para ser escrito. Então, você não vai escrever de qualquer modo. Um outro ponto que, com certeza, a maioria de vocês aqui deve saber, tanto quanto eu, é que você nunca escreve para si, você escreve para os outros. Então, é sempre importante você pensar como o meu texto vai ser recebido. É fundamental. E esse é um trabalho do revisor também. Como é que você está recebendo esse texto? E é interessante quando o revisor ele se especializa numa determinada área, porque quando ele se especializa numa determinada área, ele começa a perceber características muito próprias daquela área. Isso faz com que, no processo de revisão, ele entenda que naquela determinada área existem aspectos muito específicos que são usados na escrita, na elaboração de citação, nos termos utilizados naquela área. Então é fundamental se especializar em uma determinada área. Tá? Para quem está começando, busque cursos, busque se formar, busque ler também. Tá? Tenha uma boa gramática, seja física ou virtual, em PDF. Então isso vai fazer com que você consiga superar essas dificuldades. Agora, o trabalho acadêmico ele é um trabalho diário, então você vai acabar se deparando com lutas e lutas de escrita diariamente. E o revisor ele tem essa função de auxiliar o acadêmico naquela dor que ele apresenta. Então, por exemplo, tem alunos que têm dificuldade nos termos verbais, tem alunos que têm dificuldade na coesão coerência. Então, isso o revisor tem que saber de um modo muito categórico para ajudar o aluno. Tá? Então, isso é fundamental quando a gente fala de revisão textual. Tá? E como o nome está falando, revisar não é construir. Quem construiu o texto foi o acadêmico pesquisador. Então, como acadêmico pesquisador, é fundamental ter esse cuidado na elaboração do seu trabalho. E o revisor ele vem justamente para te auxiliar. Tá? Então, assim, é fundamental o trabalho do revisor textual. Ajuda muito mesmo. Para que essa ajuda seja significativa, é preciso que o
o revisor textual ele se qualifique. Então você tem cursos e cursos aí disponíveis na internet. A gente aqui na Agenda Acadêmica tem o workshop, semanalmente o workshop de formação de revisores. Isso faz com que você abra muito o leque de ideias. O outro ponto também é saber usar as redes sociais. Então, por exemplo, existem especialistas em marketing digital que eles falam o seguinte: pesquisadores, eles, por exemplo, você tem um Instagram, você é revisor textual. Tem alguns especialistas em marketing que dizem: o revisor textual, o profissional, ele tem que mostrar o lado da pessoa, tá? Tá sem som? Alguém pode me informar se vocês estão entendendo, se vocês estão me ouvindo aí no vídeo, por favor? Tá? Alguém escreveu aqui que está sem som. Então, gente, então é fundamental que o pesquisador, ele tenha o revisor no caso, ele tenha esse cuidado na elaboração do seu trabalho. Tá? Não confundir o revisor com o escritor. O escritor foi o pesquisador do trabalho e não o revisor. O revisor está ali para auxiliar o pesquisador no que ele precisa mais, que é deixar o texto acadêmico o mais claro possível. Tá? Então, por favor, me informe se vocês estão me ouvindo nessa transmissão, tá bom? Então, assim, é fundamental esse cuidado, tá, gente? O trabalho de revisão é um trabalho muito delicado, muito pontual, tá? E quanto mais você revisa o trabalho, isso já é uma coisa que eu vejo nos revisores, mais você aperfeiçoa o seu trabalho. Então, conhecer bem o Word ou o LaTeX, o LaTeX é um software também, como o Microsoft Word, só que o LaTeX é muito usado na matemática, em algumas áreas exatas. Então, por exemplo, eu não domino o LaTeX, mas tem gente que domina. Então, eu uso muito o Word. E um outro suporte midiático muito legal para escrever trabalho é o Google Docs. O Google Docs tem algumas vantagens o Google Docs ele tem algumas vantagens sobre o Microsoft Word. Eu não estou fazendo propaganda, apenas falando da experiência. Então, por exemplo, o Word às vezes desconfigura quando vai de uma máquina para outra. Já o Google Docs não. O Google Docs, como ele é ali naquela plataforma, ele mantém um padrão. Então, uma boa sugestão é justamente trabalhar com o Google Docs também, tá? A Fabiana Félix está mandando um abraço lá de Pernambuco. Abração aí para essa terra belíssima que é Pernambuco. Aproveitando a ocasião, quero mandar um abraço também para Paraíba, que eu amo muito e estou com saudade da Paraíba, tá? Então, gente, para finalizar, eu deixo aqui o convite para participar do workshop, tá? De formação de revisores, que vai acontecer dia 20 de janeiro, às 20 horas. Não é ao vivo, que vai acontecer no dia 20 de janeiro, às 20 horas. Quem se inscreveu vai receber por e-mail o link das aulas, as aulas são gravadas, e também o link do grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp, ele funciona como espaço para tirar dúvidas e conversar com o professor, tá? Então, assim, gente, essa é a nossa primeira live de 2023. 2022 eu fiquei um pouco ausente da agenda acadêmica. Acredito, creio e torço para que esse momento da gente aqui se torne frequente, semanalmente. Essa primeira live a gente falou um pouquinho de revisão textual, a gente vai falar mais no workshop. E se vocês puderem, participe do workshop ou mande mensagem para a gente via WhatsApp, vai ser um prazer falar com vocês também. E eu gostaria também de mandar um abraço para o estado do Tocantins, especificamente para a Universidade Federal do Norte do Tocantins, e especificamente para o programa de pós-graduação em Linguística e Literatura, onde eu sou doutorando. Muito feliz por participar desse programa de pós-graduação. E deixar bem claro que o trabalho do revisor é um trabalho fundamental no processo de escrita, no processo acadêmico, né, no âmbito acadêmico, porque sem esse trabalho nós não teremos bons textos, nós não teremos bons trabalhos. É sempre bom a gente ter um trabalho bem apresentado. Existe texto perfeito? Talvez. O Umberto Eco, né, o grande Umberto Eco já nos deixou, o grande pensador italiano, ele trabalha em alguns dos seus textos sobre isso, né, o texto perfeito. Talvez, mas independente de existir texto perfeito, é importante que tenhamos a consciência de que é importante escrever, é importante levar a ciência à frente, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, que lutamos por uma ciência de qualidade, reconhecida, respeitada, uma educação respeitada, que há séculos esse país precisa
de uma educação respeitada. Então é fundamental esse trabalho com o texto. É cansativo, é chato? É, mas a vida tem disso. A vida tem vários sentidos, tem vários propósitos. Então um dos propósitos da vida é saber escrever, principalmente na academia. Então procurar escrever, procurar saber exatamente o que eu quero falar, o que eu quero expressar, a minha pesquisa. Muitas vezes o aluno, não é que ele não saiba escrever, ele tem dificuldade de colocar no papel aquilo que ele sabe. O saber não se dá só por meio da escrita, mas também se dá por meio da oralidade. Então, uma outra dica é, eu já estou falando aqui de escrita acadêmica, grave o que você está pensando, como você imagina seu texto, para depois colocar no papel. Agora, lembrando uma coisa, gente, o comportamento do texto escrito é diferente do comportamento do texto falado. O comportamento que eu falo é como eles são apresentados, ok? Então isso é muito importante. E o revisor tem que estar atento a isso. Tem que ter uma visão de águia, né? Se não me falha a memória, é um pássaro que tem um olhar muito pontual. Então esse olhar é exercitado ou exercitável. É fundamental isso, esse tipo de coisa. Sempre se colocar no lugar daquele acadêmico. A miopia na leitura ocorre, né? A gente fica sem saber se está muito claro o meu texto, se não está. Por isso que é importante você passar o seu texto para um revisor e fazer com que você consiga, da melhor maneira possível, apresentar seu texto de modo muito significativo e de modo muito válido. Eu espero que esse primeiro papo tenha nos ajudado a entender um pouco sobre o mundo da revisão textual. E na próxima semana a gente vai se encontrar de novo e convido a todos a participar do workshop Formação de Revisores de Textos Acadêmicos. Tudo bem? Então fica aqui meu forte abraço e a gente se vê em uma outra oportunidade. Até mais.